Quem já ousou contar todas as estrelas do céu? Quem nunca provou doce do mel? Quem nunca notou a delicadeza da flor? Quem é que não se alegra quando tem amor? Quem é que não gosta do cheiro da rosa e da flor de jasmim? Vendo toda a criação me traz a certeza, Deus cuida de mim. Na água de um riacho, na sombra da paineira, canta do sabiá. Noite de lua cheia, cadeira de balanço, família reunida, tudo que é bom da vida diante dos olhos meus, as digitais de Deus. Quem é que não gosta do cheiro da rosa e da flor de jasmim? Vendo toda a criação me traz a certeza, Deus cuida de mim. Na água de um riacho, na sombra da paineira, canta do sabiá. Noite de lua cheia, cadeira de balanço, família reunida, tudo que é bom da vida diante dos olhos meus. Na água de um riacho, na sombra da paineira, canta do sabiá. Noite de lua cheia, cadeira de balanço, família reunida, tudo que é bom da vida diante dos olhos meus, as digitais de Deus. As digitais de Deus. Olá, como é que vai? Eu sou o Richard. Alegria nós podemos estar aqui de volta nessa quinta-feira, quando nós estamos aqui para poder ouvir um pouco mais sobre alguns dos temas que a gente já vem desenvolvendo. Se você está retornando, estamos na nossa série Como Resolver Seu Maior Problema e você já está atravessando conosco. Se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo e saiba que você pode voltar no momento após esse culto para você poder ver o que já se passou e pegar ali então o fio da meada. Deixa eu fazer uma pergunta, como é o meu costume. Você já comprou algo a prazo na sua vida? Sim, eu acho que a maior parte de nós temos feito uso desse artifício. Nós parcelamos, isso vai cabendo no bolso, no nosso orçamento, mas você talvez é como eu, você não gosta de ter dívidas. E aquele momento da última prestação, daquela última parcela, é o momento de alívio, de alegria. Tem outras pessoas que vivem no seu dia a dia endividadas. Eu espero que não seja a sua história, mas de repente tem ali algumas compras que são maiores.
Compra de imóvel, por exemplo, vai requerer muitos anos até nós chegarmos à nossa última parcela. E nada de errado com isso. Faz parte de todo um sistema bancário financeiro e se cabe no bolso, dá certo. O problema é quando não cabe no bolso. Quando a gente dá um passo maior que as pernas, nós olhamos e o nosso coração deseja algo e nós então, sem colocar lápis no papel para fazer o cálculo, a gente imagina que dê certo e pode até ser que naquele momento dê. Mas amanhã ou depois acontece uma reviravolta e aí, de repente, nós temos uma dívida que se torna impagável naquele momento. Essas coisas não são agradáveis e nós não gostamos muito de ficar falando sobre isso. Mas e a dívida? Não agora com bancos ou com credores, mas e a nossa dívida com Deus? Você já parou para pensar? Será que nós temos uma dívida com Deus? Se for com Deus, será pagável ou impagável? Como é que é esse negócio de dívida com Deus? E como é que nós vamos resolver pagar aquilo que nós devemos? Daqui a pouco o Marcos vai estar de volta, o Marcos Soares, para falar um pouco sobre esse tema, a nossa dívida com Deus. Eu tenho certeza que você não vai querer perder aquilo que ele tem para nos falar. A Bíblia, como sempre, fala sobre essa dívida, aquilo que Deus tem feito para nós. Efésios capítulo 2, os primeiros versículos, você acompanha comigo a leitura desse pequeno trecho, você vai ouvir alguma exposição que parte nós vamos falar hoje e parte somente na semana que vem. Mas preste atenção àquilo que diz aqui nesse trecho da palavra de Deus. Ele, Deus, Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Muito bem. Aqui vai descrevendo algumas coisas que Deus fez por nós mediante essa dívida. Hoje nós vamos falar sobre dívida. Na semana que vem nós vamos voltar a enfocar algumas questões aqui, mas é só para jogar ali uma ajuda para a gente segurar firme. Porque falar de dívida é difícil, a gente desanima, não gosta. Mas eu tenho certeza que alguma coisa ainda hoje vai ser útil para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas em geral. Nós temos tido sempre o cuidado de lembrar, de apresentar para Deus outras pessoas que estão nesse momento da pandemia, talvez lutando elas mesmas contra o Covid, contra outras enfermidades que também requer internação, mas hoje com pouco espaço, poucos leitos de UTI, é mais complicado. Nós também apresentamos gente que tem passado pela dor da perda de entes queridos, e nós queremos agora apresentar tudo isso a Deus. Quem sabe você que está nos assistindo, você tem outros motivos no seu coração.
motivos que só você conhece, ou talvez outros do seu convívio conhecem, mas eu não conheço. Eu quero que você converse com Deus nesse momento. Apresente a Ele aquilo que está no seu coração. Peça que Ele esteja guiando e mostrando quais são os próximos passos que devem ser seguidos. E que a mão dele esteja repousando sobre a sua vida, sobre o seu contexto. Vamos falar com Deus nesse instante. Pai querido, nessa noite, nós queremos agora, na sua presença, colocar, Senhor, cada pessoa, cada família que nesse instante está necessitado de receber o seu toque, Pai. Que a tua mão possa estar repousando sobre cada um que nos assiste, sobre os seus familiares, sobre cada família que aqui está representada. Eu peço em específico por cada um que está lutando agora contra o Covid, nos vários estágios que essa doença representa. Há Senhor, que estão já internados, lutando, sendo assistidos por toda uma equipe e todo um aparato ao seu redor. E nós pedimos, Senhor, que esteja estendendo a sua mão sobre essas pessoas, trazendo-as, Senhor, para uma saúde plena. Nós lembramos também daquelas pessoas que estão na fila de espera para leitos de UTI, seja por Covid ou seja por outros motivos. E nós pedimos também que esteja também colocando a sua mão sobre essas pessoas, preservando-lhe as suas vidas. Pai, nós pedimos, Senhor, pelos familiares de todos que estão agora enfermos, acometidos pela Covid, e pedimos, Senhor, que esteja também consolando, trabalhando no seu interior. Use deste momento, Pai, para comunicar o teu grande amor para com cada pessoa. Que todos possam entender, Senhor, que tu és um Deus vivo, que não está alheio a tudo que acontece, mas que está bem presente. Eu peço também, Senhor, que esteja colocando a sua mão sobre as famílias que estão enlutadas nesse momento. Há perdas até de pessoas que nós conhecemos, pessoas amigas, gente querida, e nós pedimos agora que esteja trabalhando o consolo nos seus corações. A dor da morte é real e ela é difícil. E nós pedimos então, Senhor, que teu Espírito esteja agora amenizando e ministrando o bálsamo do teu amor junto a estas vidas e a esses corações. Em tudo, Pai, nós pedimos para que as pessoas entendam que tu és o Deus do universo, o dono do presente, do passado e do futuro, que nada acontece que não esteja debaixo do teu perfeito controle, até as dificuldades, Senhor. Que isso seja usado para que cada pessoa reconheça que tu és verdadeiramente Deus e que venha ter um relacionamento contigo. Colocamos isso nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Como eu já prometi, o nosso amigo Marcos Soares está aqui nessa noite. Nós vamos agora passar a palavra para ele dar a sequência nessa noite. Como é que nós fazemos para pagar a dívida que nós temos com Deus? Marcos, é contigo. Olá, vamos continuar então a nossa conversa aqui sobre como resolver seu maior problema. Se você acompanhou a série toda até aqui, você deve estar um pouco preocupado. Eu achei que você ia falar coisa boa, eu achei que você ia dar boas notícias, mas até agora a gente só falou de coisa complicada. Até agora a gente só viu que Deus é um Deus de graça, um Deus de bondade, é um Deus justo, santo e tal, mas que nós pecamos e estamos separados dele e estamos numa situação difícil. Pois é, teremos boas notícias, em breve teremos boas notícias, mas é importante que você entenda qual é o tamanho da encrenca em que nós nos metemos, para que depois você consiga entender e dar valor ao tamanho da solução que nós poderemos encontrar. Nós dissemos que nós somos pecadores, aliás, não fomos nós que dissemos, é a Bíblia que diz isso. Ela estabelece o fato de que somos pecadores e que por isso fazemos coisas erradas e que por isso temos tantos problemas para resolver, muitos dos quais são absolutamente impossíveis de serem solucionados. Nós também falamos que por causa do nosso pecado, nós nos afastamos de Deus. Nós fomos colocados longe e nos distanciamos de Deus. E daí advém
toda a miséria, toda a angústia, todo o tipo de problema que a gente pode enfrentar na vida. Se não bastasse isso, eu preciso aumentar a dose das notícias ruins. Porque a Bíblia não apenas nos ensina que nós somos pecadores e que nós estamos separados de Deus, mas ela também é muito clara ao nos ensinar que nós não temos como resolver essa situação por nós mesmos. Você já ouviu falar em pessoas que quebraram na vida? Talvez até você já tenha passado por isso. Às vezes a gente fica pensando como é que uma pessoa pode perder tudo, mas há pessoas que passam por isso. Há muitas circunstâncias. Às vezes a pessoa faz um negócio errado, ela entra numa sociedade que não dá certo, ela investe e aquilo acaba dando errado. Às vezes a pessoa fica doente, há inúmeras razões, e às vezes ela faz mesmo alguma coisa que não devia, não planeja. Há várias razões, mas infelizmente é mais comum do que a gente imagina ver pessoas que chegam a um ponto em que, mesmo que ela venda tudo que ela tem, e ela faz isso, ela continua com uma dívida inacreditavelmente alta. Quais são os resultados de viver assim? Uma pessoa que está endividada é uma pessoa que não tem paz. Ela não consegue raciocinar direito mais, ela perde o rumo das coisas. Há pessoas que vão a um desespero tão grande que até chegam ao ponto de tirar sua própria vida. É muito difícil viver sob o peso de uma dívida. É muito difícil você perceber que não há o que você possa fazer mais para sair daquela situação. Sabe que essa situação desesperadora é exatamente a situação do ser humano sem Deus? Nós temos uma dívida. Não é uma dívida financeira com Deus, mas nós temos uma dívida que é impagável. Alguém disse que o tamanho da ofensa é proporcional ao tamanho da pessoa ofendida. O nosso pecado é contra Deus. Nós ofendemos o soberano do universo. Nós ofendemos e nós nos distanciamos, nós brigamos, nós nos tornamos inimigos do Deus que criou todas as coisas e controla todas as coisas. Isso não é pouca coisa. Como é que você pretende pagar a dívida que você tem com Ele? Imagine que a humanidade decidisse resolver esse problema e chamasse Deus para uma conversa. Vamos estabelecer aqui um tribunal mundial e vamos chamar Deus para negociar. Afinal de contas, se nós temos esse problema é a causa de todos os demais, e uma vez resolvido, nós voltamos a ter aquele paraíso onde moravam Adão e Eva, vamos fazer isso. Então nós chamaríamos com todo o respeito, com toda a vênia, chamaríamos o Criador para uma conversa. E diríamos para ele: Senhor, nós concordamos que o Senhor tem razão. De fato nós pecamos, nós nos afastamos, mas a gente não está aguentando mais isso. E nós queremos resolver isso. O senhor sabe, nós somos capazes de muitas coisas. A gente já chegou até a Lua, a gente agora está querendo chegar em Marte. A gente conseguiu fazer coisas espetaculares. Não sei se o senhor sabe, mas nós estamos aqui desenvolvidos, estamos aqui num alto grau de tecnologia e etc. Não é possível que a gente não consiga resolver esse assunto. Vamos negociar, há um jeito de se chegar a isso. Então Deus poderia dizer alguma coisa do tipo: bom, eu tenho algumas condições aqui. Vocês apresentam alguém entre vocês que não pecou jamais, alguém que seja absolutamente inculpável, puro, e se vocês conseguirem achar alguém, vocês trazem aqui e nós vamos conversar. Então nós sairíamos por uma cruzada no mundo inteiro tentando achar alguém assim. Bom, voltaríamos depois de algum tempo dizendo: olha, Todo-Poderoso, a gente não conseguiu assim tudo isso que o senhor queria, não. Mas nós temos aqui alguns bons candidatos. Olha, nós temos pessoas aqui que são excepcionais, que fazem coisas que são inacreditáveis, que servem as pessoas, que estão dispostas a dar todos os seus bens pelos outros, que só pensam nos outros e não pensam em si mesmos. Temos pessoas abnegadas aqui. Olha, poderíamos citar uma lista, até por ordem alfabética, aí, de uns 10, 15 nomes. Não dá para ser um desses? Aí Deus diria: olha, são realmente nomes interessantes, mas não servem, não encaixam aqui na minha exigência. Precisa ser alguém que nunca tenha feito nada errado. Tem que ser alguém que nunca pecou. Bem, a gente ia perceber que ia ser difícil de encontrar alguém assim, então talvez a gente faria uma contraproposta. Senhor, vamos fazer o seguinte então. Nós oferecemos as nossas próprias vidas.
a gente já viu que não tem jeito, mas olha, no fim de uma vida difícil aqui, a gente morre. Aí Deus ia dizer, mas vocês não estão entendendo, isso aí já faz parte do jogo. E a vida de vocês já está na massa falida. Ela por mais que você viva a sua eternidade e que você tivesse a chance de voltar aqui 3 ou 4 vezes, o que não é permitido pelas regras do jogo, mas mesmo que você vivesse aqui 3 ou 4 ou 5 vezes, já está tudo parte da massa falida. Eu preciso de alguém que nunca tenha pecado. Então a gente ia logo perceber, olha, esse caminho não vai dar, vamos tentar outro caminho. Então a gente poderia dizer assim, Senhor, dá uma olhadinha nas nossas intenções. A gente faz um acordo, daqui para frente, a gente vai mudar. A gente vai fazer um acordo mundial aqui, ninguém mais vai passar fome, não vai ter mais propina, não vai ter mais corrupção, não vai ter mais gente passando fome, a coisa vai ser melhor daqui para frente. Vamos propor assim uma irmandade mundial, ações humanitárias, pessoas se ajudando. Deus ia dizer, vocês não vão conseguir, porque tudo isso que está acontecendo aí vem de um pecado que vocês nunca vão conseguir tirar. Sabe qual é o resultado aí dessa conversa? Nós já temos esse resultado na própria palavra de Deus. Nunca houve na história da humanidade a condição, o recurso suficiente para pagar a conta que nós temos. Por quê? Porque nós ofendemos um Deus tão santo e puro de olhos que não pode nem conviver com o mal. Não dá para pagar. Eu sugeri aqui um esforço da humanidade como um todo, absolutamente inútil. Mas sabe que muitas pessoas individualmente estão tentando esse esforço? Então, há muitas pessoas que acham que vão poder trabalhar na base do débito e crédito. Olha, Deus, eu sou pecador mesmo, eu não sou fácil. Eu realmente faço coisas erradas, o senhor está certo. Agora, só por favor, coloque do lado aqui de toda essa coisa boa que eu faço, dessas coisas ruins que eu faço, coloque do lado aqui essas coisas boas. Olha, dou cestas básicas lá na associação de caridade. Eu ajudo as pessoas com problemas para atravessar o semáforo aí quando está fechado. Eu trouxe minha sogra para morar comigo faz 6 anos. Senhor, olha para isso, não é possível que isso não desconte um pouquinho de coisa ruim que eu tenha feito. Só que o problema, e a gente já viu isso, mas agora com um pouco mais de detalhe, o problema não é uma contabilidade de crédito e débito. Porque o problema não está nas coisas erradas que nós fazemos simplesmente. É claro que as coisas erradas que nós fazemos ofendem a Deus e não nos ajudam no nosso relacionamento com Ele. E é claro que as coisas boas que nós fazemos glorificam a Deus e Ele fica feliz com isso. Mas não é aí que está o problema. Não é essa que é a parte da dívida. A nossa dívida é a nossa natureza. Nós pecamos contra Deus porque somos naturalmente, nós nascemos afastados e pecadores. Nós somos parte de uma massa falida. A humanidade, ao contrário do que muita gente pensa, pelo menos o que a Bíblia diz, é que a humanidade não é um ajuntamento de seres espetaculares que são capazes de fazer tudo por si mesmos. A descrição que a Bíblia faz da humanidade é de um amontoado de pessoas que está absolutamente perdida, que não sabe para onde caminha e que faz o que faz porque virou as costas para Deus, não se importa com o que Ele fala e escolhe seus próprios caminhos. Não há nada que nós possamos fazer para resolver isso. Nesse momento eu preciso te perguntar uma coisa importante. Se você está convencido de que você, assim como Deus diz, é pecador, será que está começando a entender agora que isso é tão grave, isso é tão sério, isso é um problema tão insolúvel, intransponível, e está começando a perceber que nós precisamos de ajuda desesperadamente? Uma das maiores dificuldades que o homem tem ao relacionar-se com Deus, ou ao tentar relacionar-se com Deus, é tentar fazer as coisas do seu jeito. A gente acha que é capaz. A gente acha que, bom, a gente se meteu nisso,
Eu vou sair disso por minha conta. Nós somos criados num sistema do mérito. Eu preciso fazer por onde, até usamos essa expressão. Eu não quero receber nada de graça, nem de Deus. Nós achamos e nos iludimos que isso será possível. Bem, a questão aqui é que esta dívida, ela é impagável, nossos recursos se esgotariam e eles simplesmente são insuficientes. Nada que a gente fala, faça ou proponha nos justifica diante de Deus. Nenhuma pessoa é capaz de resolver o seu maior problema por seus próprios esforços, por seus próprios recursos. Ao longo da história da humanidade, nós encontraremos muitas situações, inclusive nas Escrituras encontramos isso, encontraremos muitas situações em que o homem está tentando fazer do seu jeito, mas do nosso jeito não vai dar certo. O resumo da nossa conversa de hoje é: a gente está enrolado. A gente entrou num caminho sem volta. O nosso pecado nos separou de Deus, nos afastou de Deus e não há absolutamente nada que a gente possa fazer por nós mesmos para resolver isso. E mais uma vez nós terminamos com uma nota difícil. Mas qual é a notícia boa que tem nessa conversa? Onde é que nós vamos chegar com tudo isso? Você está querendo dizer que eu estou perdido e que não posso fazer nada a respeito? É mais ou menos isso. Mas tem solução. Você lembra do tempo que nós não tínhamos GPS nos carros? E a gente tinha que usar um mapa ou tinha que usar as indicações para achar algum lugar. E quase sempre acontecia, na sua casa talvez não aconteceu isso, mas na minha casa aconteceu isso muitas vezes, dentro do nosso carro. Eu me perdia em algum lugar, ia para uma cidade que não conhecia muito bem, uma cidade grande, errava lá uma entrada, e aí daqui a pouco estava perdido. E uma das primeiras coisas que acontecia quando a gente percebia que estava perdido, bom, primeiro era reconhecer que estava perdido, porque a gente sempre achava, não, é só virar aquele quarteirão ali, não, mas você dá aquela volta ali e depois a gente volta, sempre a gente acha que vai dar um jeito. Mas a esposa que fica sempre aqui do nosso lado, sempre costumava dizer assim, logo que a gente percebia que estava perdido, para e pergunta. Você já ouviu isso? Você já ouviu alguém que te falou isso? Quando você está perdido, na época que não tinha o GPS, para e pergunta. E normalmente a gente parava num posto de gasolina e o frentista era um verdadeiro GPS ambulante. Ele dizia, faz assim, assado, e você resolve o problema. O que tem isso a ver com essa situação toda de nós estarmos separados de Deus e não podemos voltar? É que em qualquer circunstância em que a gente está perdido, a primeira coisa que a gente precisa fazer para poder achar o caminho de volta é reconhecer que está perdido. E se não consegue achar o caminho, tem que pedir ajuda. A primeira coisa que a gente tem que fazer, se quiser ser tratado de uma doença, é entender, pelo diagnóstico que foi dado, que nós estamos doentes e que precisamos daquele tratamento. Agora tem gente que vai ao médico, ainda mais agora na época do Google, tem gente que vai ao médico e quer dizer para o médico, ele quer dizer para o médico qual é o tratamento que tem que ser feito. Quanto mais você age dessa maneira, mais distante você está da solução. Na época que a gente se perdia com o carro por uma cidade, a gente podia ficar literalmente horas rodando sem achar. Agora, no que diz respeito à sua vida, no que diz respeito a este assunto que nós estamos tratando, é muito mais sério do que achar o caminho, é muito mais sério do que achar um tratamento. Se você entendeu o que nós estamos falando até agora e reconhece que essa é a sua realidade, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a entender: você precisa de ajuda. Tem jeito? Qual é essa ajuda? Não perca o próximo vídeo. Nós vamos finalmente chegar à solução do nosso maior problema. Eu te vejo lá. Até mais. Marcos, obrigado pela sua exposição. Nunca é fácil a gente falar de dívida, mas é bom a gente saber que existe uma dívida e que há uma esperança de ser pago, mesmo que nem os nossos melhores esforços não conseguem anular a dívida que nós temos
com Deus. Já já nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso na nossa sala Zoom, mas primeiro eu quero convidar a você que nos assiste de estar de volta conosco no domingo agora, a partir das 19 horas, nesse mesmo canal, onde o pastor Elias vai estar desenvolvendo o próximo a série onde ele está falando sobre a Academia da Alma. E o assunto que ele desenvolve nesse domingo à noite é a prática da compaixão. Eu tenho certeza que será um momento onde você poderá ouvir muitas coisas boas para o seu coração, para a sua vida. Compaixão em meio a tantas dificuldades é uma característica que nós queremos que os outros praticam conosco e nós também podemos praticar para com o próximo. Nós vamos ouvir um pouco sobre isso domingo, 19 horas. Venha estar de volta junto conosco naquele momento. Agora é o momento de poder entrar em uma de duas salas Zoom. Primeiro é junto com o pastor Elias, para aqueles que são membros e frequentadores da igreja. Vocês já receberam o link desta sala nas linhas de comunicação ali, nas várias mídias da igreja. Você pode entrar e agora ter esse momento junto com o pastor Elias. Se você está aqui e gostaria de entrar numa sala de bate-papo comigo, com Marcos, com algumas outras pessoas, você é muito bem-vindo. Entre agora usando o QR Code que está ali na tela. Nós temos disponibilizado também ali o link para você poder copiar e colar as várias informações. Use um desses meios para você acessar essa sala, onde eu estou lhe aguardando, o Marcos também, outras pessoas, e nós podemos ter um momento de bate-papo. Como sempre, um bate-papo livre, franco, onde nós podemos ouvir e também expor, sem constrangimento, um momento para a gente poder falar e trabalhar um pouco mais aquilo que nós acabamos de ouvir. Nessa quinta-feira eu desejo para você que você termine bem o seu dia e que rumo ao final de semana seja um final de semana espetacular. Que você tenha paz e alegria que somente Deus pode proporcionar para a sua vida. Até daqui a pouco para aqueles que entram comigo e até domingo para aqueles que estarão conosco. Até logo. Quando o dia amanhece nublado e parece que vai dar tudo errado, tua graça que nos faz sonhar, novo dia em breve virá, vida nova, consolo, abrigo, Jesus, nosso melhor amigo. Um segundo é demais, sem o amor do Pai não dá pra viver sem Jesus, essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor, não dá pra viver sem Jesus, essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor em mim. Quando o dia amanhece nublado e parece que vai dar tudo errado, tua graça que nos faz sonhar, novo dia em breve virá, vida nova, consolo, abrigo, Jesus, nosso melhor amigo. Um segundo é demais, sem o amor do Pai não dá pra viver sem Jesus, essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor, não dá pra viver sem Jesus, essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor, não dá pra viver sem Jesus, essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor, não dá pra viver sem Jesus, essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor em mim.